Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. O texto vai passar para você aqui na tela. Se você tiver uma Bíblia, é bom que você abra. Vamos voltar ao texto algumas vezes ao longo dessa breve mensagem. Esse é um trecho que nós conhecemos muito bem, mas eu quero convidá-lo a olhar para ele nessa manhã com um pouco mais de atenção. Nós vamos ler sobre um momento em que os céus se abriram e então o anúncio mais importante da história foi feito. Lucas, capítulo 2, versos 8 a 14. Que o Senhor Deus nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Muito bem, nós temos aqui então o primeiro anúncio celestial sobre o nascimento de Jesus. Nós já tratamos sobre isso em algumas outras oportunidades, mas para reforçarmos e continuarmos, a nossa caminhada para não perdermos de vista o Salvador, eu quero notar com você que esse anúncio não foi feito no templo em Jerusalém e nem nos salões dos grandes palácios. Vejam, Maria e José estavam lá na estrebaria, o bebê havia acabado de nascer, e o nascimento daquele que foi chamado de o Rei dos Judeus, o Messias prometido, a redenção de Israel, a estrela da manhã, o sol da justiça, curiosamente foi anunciado nos campos, num lugar mais improvável de todos, no horário mais improvável de todos, à noite. E para quem? Para pastores, homens que estavam ali cuidando de seus rebanhos, longe dos holofotes, realizando uma tarefa que era considerada até simples, mas crucial para aquela época, essencial até para a economia daquela época. Você já parou para pensar por que é que Deus escolheu anunciar o nascimento de Jesus primeiro para pastores? Por que é que Deus escolheu aqueles homens para serem os primeiros a conhecer o verdadeiro significado do Natal? Ao longo da história, várias explicações foram dadas, foram oferecidas, Alguns dizem que os pastores, eles fazem uma conexão com o rei Davi, que é um ascendente, na verdade, real de Jesus, e que também era pastor de ovelhas. Outros dizem que esse é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, quase desconhecida, a gente quase não fala nela, mas tem uma profecia lá em Jeremias, capítulo 33, que diz que o Messias viria quando pastores estivessem cuidando de suas ovelhas nos campos. Agora, existe um motivo principal pelo qual os pastores foram escolhidos e pelo qual Lucas os incluiu em seu livro. Ele é o único dos evangelistas que faz isso, que coloca a história dos pastores aqui no Natal. Isso porque Lucas gosta muito de pessoas que eram excluídas. Os pastores naquela época eram completamente marginalizados e, portanto, a sua presença ali na manjedoura mostra que o convite da salvação não é um convite
exclusivo para quem se acha especial. O convite da salvação é para todos. Vejam, nós temos a tendência até de romantizar um pouco esses pastores aqui, porque na Bíblia nós temos os grandes pastores de ovelha, né? Temos grandes exemplos, pessoas com reputação muito boa. Mas nessa época aqui, esses pastores não tinham essa mesma reputação. Por exemplo, como eles viviam no campo, eles não conseguiam cumprir as leis cerimoniais. E por isso eles eram tratados como impuros. Muitos deles também eram considerados mentirosos e ladrões. Inclusive, se houvesse um tribunal, eles nunca chamariam um pastor para ser a testemunha de alguma coisa. Porque a opinião deles não valia, né? O testemunho deles não valia. Eles eram completamente desprezados, talvez com exceção dos leprosos. Eles eram uma classe considerada a classe mais baixa em Israel. No entanto, eram esses os homens que Deus queria que ouvissem o Evangelho. Pecadores, marginalizados, excluídos, pessoas da classe trabalhadora. E como tudo que se refere ao Natal, à vinda de Jesus Cristo, isso acaba perturbando um pouco as nossas expectativas. Nós temos a tendência de achar que Deus veio para pessoas boas, que essa coisa de religião não é para quem é pecador, mas é para quem já tem a sua vidinha ali exemplar. Na verdade, o Evangelho é para os pecadores necessitados, que estão desesperados pela graça. A escolha dos pastores nos dá uma lição preciosa, porque não importa quem você é ou onde você está, Deus vem até você. Assim como Ele enviou os seus anjos aos campos naquela noite, Ele continua nos chamando hoje, nos lugares mais comuns, nas rotinas mais simples do nosso dia a dia, para não perdermos de vista o Salvador. Mas aproveitando esse culto tão musical, eu quero focar com você hoje no Cântico dos Anjos. Eu quero caminhar um pouquinho por esse texto e refletir com você sobre o que ele nos diz. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente hoje a partir desse texto, é que o Natal é um evento escatológico. O Natal é um evento escatológico. Fica tranquilo, se você nunca ouviu essa palavra, não se assuste, tá? Escatologia é a área dos estudos bíblicos que fala sobre o estudo das últimas coisas, ou seja, de como Deus vai completar a sua história com a humanidade. A escatologia envolve a promessa de que o mundo como nós conhecemos hoje, com os seus grandes problemas, não é o fim, porque o próprio Deus está trabalhando para consertar tudo o que o pecado estragou. Acontece que quando a gente geralmente fala sobre escatologia, a gente associa a coisas lá do futuro. A Apocalipse, Armagedon? Ixi! A destruição. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que todo evento que tem peso, que tem lugar na história da redenção, é um evento escatológico também. Por isso, nós podemos ter a certeza de que o Natal é um evento escatológico, ou seja, é um evento que mostra Deus intervindo e colocando mais uma peça no seu grande quebra-cabeças, que lá na frente vai ser completado. E o nosso texto nos mostra isso de duas formas. Primeiro, no início do versículo 13. Vou pedir o pessoal do Data Show para voltar aqui no versículo 13 e deixar. Olha só o que ele diz aí. Subitamente
apareceu com o anjo uma multidão na milícia celestial. Se você tiver uma caneta, grife aí a palavra subitamente, de repente. Essa é uma palavra muito utilizada em toda a Bíblia quando se fala sobre os atos repentinos e inesperados de Deus, principalmente os eventos escatológicos. Por exemplo, quando Malaquias está falando sobre a vinda de Jesus, ele diz: de repente o Senhor virá ao seu santo templo. Um pouco mais para frente, aqui no livro de Atos, quando a igreja está reunida no dia de Pentecostes, Atos 2, o que é que o texto diz? De repente, subitamente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Quando Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco, Atos 9, subitamente uma luz do céu brilhou. Quando o próprio Jesus fala sobre o seu retorno, ele nos orienta a estarmos sempre vigilantes, porque ele virá subitamente, de repente. Quando Paulo fala sobre as últimas coisas que devem acontecer, ele diz que subitamente virá destruição sobre os ímpios. Pastor, então só porque tem a palavra subitamente aí no texto, esse é um evento escatológico? Não. Vamos para mais uma dica que o texto nos dá sobre isso? Veja comigo aí, novamente, como ele descreve os anjos. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Queridos, curiosamente, como é que a gente está acostumado a retratar essa cena aqui? Com um enorme coral de anjos. Multiplica os nossos cantores de hoje aí por 1000, vestindo túnicas brancas, brilhantes, cantando louvores, acompanhados por uma grande orquestra, 20 arpistas, 60 flautistas, os melhores pianistas e violinistas do mundo, todos juntos num grande concerto celestial. Mas leia novamente aí. Uma multidão da milícia celestial. Lucas usa aqui uma linguagem de guerra, bélico. É um exército. Essa expressão, milícia celestial, aparece algumas vezes, se não me engano, pelo menos 28 vezes no Antigo Testamento, e geralmente falando de duas coisas. Ou falando sobre os astros, Sol, Lua, estrelas, planetas, ou sobre um exército de anjos guerreando contra as forças do mal, protegendo o povo de Deus. Não é à toa que, geralmente, quando essa expressão aparece no Antigo Testamento, bem perto dela vem um nome muito específico de Deus, que é Senhor dos Exércitos. De fato, queridos, o Antigo Testamento, em muitas passagens, retrata Deus como um poderoso guerreiro que luta em nome do seu povo. E embora essa figura já não esteja tão presente no Novo Testamento, tirando talvez Apocalipse, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vão nos mostrar que há sim uma espécie de batalha sendo travada. Uma batalha cósmica entre Satanás e os seus demônios e Jesus e os seus anjos. Tanto é que durante todo o seu ministério, o que é que vai acontecer com Jesus? Satanás, vez por outra, vai tentá-lo para impedir que ele chegue à cruz para concluir a sua tarefa. E enquanto isso, os anjos vão servindo a Jesus, consolando ele. O Natal, então, irmãos, é o evento que vai definir o palco para essa batalha. É o primeiro lugar, a primeira cena dessa guerra. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, mais do que um cântico, é um grito de guerra, expressando
que a batalha começou, que os dias do mal estão contados, que o reino de Deus chegou e que uma nova relação entre os seres humanos e Deus já pode ser desfrutada, já pode ser experimentada. Então, não se esqueça, mais do que um evento histórico, o Natal é um evento escatológico. Claro que isso também acaba tornando o texto um pouco paradoxal, não é? Porque se é uma guerra, como é que a gente tem os anjos declarando paz na terra? Na verdade, esse grito de guerra celebra duas obras soberanas de Deus, uma no céu e uma na terra. Ele nos revela que a vinda de Cristo foi para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Vejam, Lucas, o escritor desse evangelho, não dá ponto sem nó. Na semana passada, se você estava aqui, você deve lembrar que antes de celebrarmos a ceia do Senhor, nós vimos que no início do evangelho de Lucas, Jesus bebê é envolto em faixas e colocado sobre uma manjedoura. E ao final do evangelho, o corpo de Jesus é envolto em faixas e colocado em seu túmulo. Aqui há algo bem parecido também. Enquanto nesse início de evangelho os anjos cantam glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens a quem Ele quer bem, no final do evangelho, quando Jesus está entrando em Jerusalém, a multidão clama, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí eles dizem algo muito legal, que é paz no céu e glória nas maiores alturas. Vejam, dar glória a Deus não é dar a Deus algo que falta a Ele. Pelo contrário, na verdade eles estão confessando, estão cantando sobre essa maravilhosa glória que Ele já possui para todo sempre. E duas coisas podem nos chamar a atenção aqui. Primeiro, que quem canta esse glória a Deus nas maiores alturas é esse exército, essa milícia, celestial. E aí, a gente já falou aqui que são anjos, são pessoas que estão guerreando. Mas deixa eu te lembrar novamente que, além de anjos, quando o Antigo Testamento fala sobre as milícias celestiais, ele também pode estar descrevendo os astros no céu. Sol, lua, estrela, planetas. Todos os elementos que há no universo. Pode ser, irmãos, que Lucas esteja dizendo aqui que não eram apenas os anjos que estavam anunciando o nascimento de Jesus. Isso já seria suficientemente maravilhoso, claro. Mas além dos anjos, todo o universo estava orquestrado, estava organizado, cantando isso, dizendo isso. A gente sabe que pelo menos uma grande estrela estava brilhando, a ponto de incomodar um pessoal lá do Oriente, dispostos a caminhar durante 2 anos até encontrar esse bebê. Aqueles pastores talvez estavam vendo se cumprir em seu ápice o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A segunda coisa que nos deve chamar a atenção nesse glória aqui é que até então, no Antigo Testamento, sempre que a glória de Deus aparecia, ela revelava o grande abismo, a grande separação que havia entre o Deus santo, santo, santo e os homens pecadores, pecadores, pecadores. Entre o Criador maravilhoso, todo-poderoso e a criatura extremamente finita e pequena. Não é à toa que aqueles pastores sentiram muito medo. Porque sempre que se fala em glória de Deus, se fala em morte para os que são impuros, morte para os pecadores. E creia, eu estou falando de você.
Se você sozinho entrar na presença da glória de Deus, você está morto, eu estou morto. Mas aqui, a glória de Deus é anunciada e experimentada de uma forma completamente diferente. Porque em Jesus, o bebê anunciado aos pastores habita a plenitude da glória divina. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Pela primeira vez, então, a glória de Deus se apresenta não para trazer medo, não para trazer separação, não para trazer morte, mas para trazer paz, união, vida, alegria e boas, ótimas notícias para nós. Deus foi altamente glorificado ao enviar seu Filho para ser nosso Salvador. Os anjos do Natal viram essa glória e a revelaram aos pastores para que eles pudessem vê-la também. Agora, a vinda de Cristo não foi apenas para a glória de Deus, ela também foi para o bem da humanidade. Então, depois de dar glória a Deus, eles proclamam paz na terra. Aqui, Lucas está estabelecendo também um contraste com o tipo de paz que os romanos tinham a oferecer. Talvez você se lembre da tal da Pax Romana, um período em que os romanos elogiavam o imperador, porque o imperador era capaz de trazer paz ao império. Inclusive eles usavam essa expressão, o imperador trazia paz na terra. Mas era uma paz mais ou menos. Era uma paz que teve um custo terrível. Nações eram subjugadas e destruídas e saqueadas. Povos eram escravizados. Os pobres eram oprimidos. Havia paz e prosperidade para alguns, mas medo e pobreza para outros. Porque o imperador somente dava paz enquanto fosse do interesse dele, lógico. E mesmo aqueles que sentiam que tinham uma paz exterior, nos tempos romanos, não tinham descanso para suas almas. Havia um filósofo que viveu nessa mesma época aqui em que Lucas escreve, chamado Epiteto. E olha só um dos seus escritos, o que ele cita. Embora o imperador possa dar paz da guerra em terra e no mar, ele é incapaz de dar paz da paixão, tristeza e inveja. Ele não pode dar paz de coração, pela qual o homem anseia mais do que até mesmo pela paz exterior. Nem o imperador poderia oferecer paz com Deus, que é a paz mais necessária de todas. Mas agora, os anjos anunciam que um novo rei nasceu. E com o seu nascimento, eles pronunciam paz na terra. Paz como o shalom hebraico, integral para toda a pessoa. Isso significa que paz com Deus é a principal coisa que a gente precisa. Até que tenhamos paz com Deus, nós não temos a paz verdadeira. Os nossos pecados clamam contra nós, temos medo de morrer, porque no fundo nós sabemos que merecemos julgamento, que não fomos bons o suficiente. Mas Jesus veio para nos dar essa paz, pagando a penalidade que os nossos pecados merecem. A Bíblia diz que em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, havendo feito a paz por meio da sua cruz. Paulo diz isso em Colossenses, capítulo 1. E esse era o grande anúncio que eles estavam fazendo ali, para pessoas simples, que precisavam, como nós, ouvir sobre a glória de Deus e sobre a paz.
Assim, meus queridos, eu quero encerrar trazendo rápidas aplicações para nós a partir desse texto. Primeiro, o fato de o Natal ser um evento escatológico nos lembra que Deus está agindo para cumprir o seu plano. Por isso, viva a cada dia com a consciência de que Deus está no controle da história. Você já se perguntou isso? Quando vê as coisas na política indo mal? Quando vê as coisas na sua casa indo mal? Será que Deus está tão no controle assim? A Bíblia nos garante que sim, Deus está no controle da história. E justamente porque Ele está no controle da história, o Natal nos convida a alinhar a nossa vida aos propósitos eternos de Deus. Então, pense aí, como é que você tem investido o seu tempo, o seu talento e os seus recursos? Você está vivendo para o reino de Deus ou para suas preocupações imediatas? Como é que você tem alinhado a sua vida aos propósitos eternos do Senhor para você? Em segundo lugar, glorifique a Deus com sua vida. Os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas, porque o nascimento de Jesus revelou a grandeza e o amor de Deus. E essa glória é mais do que uma ideia abstrata. É algo que deve ser refletido em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações. Pergunte então a si mesmo também, se as suas escolhas, se aquilo que você pensa, que você fala e que você faz, refletem essa glória de Deus. E por fim, viva e compartilhe a paz de Deus. Os anjos anunciaram que a vinda de Jesus trouxe paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E essa paz começa com a reconciliação com Deus, mas ela se expande para a reconciliação entre as pessoas. Então, reflita também consigo mesmo. Primeiro, se você já experimentou essa paz com Deus, através de Jesus Cristo. E em seguida, pergunte-se como você pode ser um portador dessa paz nas suas relações. Nós somos chamados, irmãos, a vivermos para a glória de Deus, compartilhando a paz e a esperança que encontramos em Cristo. E em um mundo que luta, ainda luta com o medo e com o pecado, a luz de Jesus continua a brilhar, transformando vidas e corações. Que nós sejamos então, assim como esses anjos, portadores da luz de Cristo, refletindo a sua glória e sua paz em tudo que nós fazemos e onde quer que nós estivermos. Amém?